Hello, hello everybody! Tudo bem com vocês? Teacher Willer here. Vamos falar um pouquinho de saberes culturais, né? A gente está gostando muito desses temas, são muito legais. E a gente vai falar um pouquinho sobre histórias assustadoras, né? Nesses saberes culturais. No último vídeo a gente falou sobre a questão das bruxas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura das histórias de horror. Tá? Horror e terror, que são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Não confunda horror com terror, porque são partes diferentes da escola literária, tá? Então vamos lá. Um pouquinho da história das histórias de horror. É só um pouquinho, tá, pessoal? É só um recortinho. Bom, vamos lá. Todas as histórias de medo, então quando a gente fala história de medo, horror, terror, suspense e afins, começam na mesma origem, no folclore de algumas regiões e nas histórias orais repassadas de tempos em tempos, tá? O horror, ele é diferente do terror. O horror, ele é voltado para te causar um sentimento de repulsa, um sentimento ruim, tá? Então, tudo aquilo que vai passar naquele filme, naquele livro, tudo aquilo que será passado vai te causar uma sensação ruim, tá? Já o terror, não. O terror, ele é desenvolvido para te dar susto. Tá? Então é aquela coisa física mesmo. É todo aquele. Quando você está assistindo um filme e de repente, bum, acontece alguma coisa e você leva um susto naquele filme. É mais ou menos isso que é a parte do terror, tá? O suspense também é dito como conto de medo, tá? Mas é um pouquinho diferente do horror e do terror. Isso a gente vai falar num outro vídeo, tá? Quem começou com essas coisas de contos de terror, né? Os primeiros registros, né, de contos de terror são muito antigos, tá? Mas a gente pode colocar aqui alguns personagens que deram uma introduzida na questão dos contos de horror. Os Brothers Grimm, por exemplo, trabalharam muito isso. Por quê? Eles são considerados os pais dos contos de fadas, mas os contos de fadas que eles escreveram vêm de relatos de pessoas reais, porém não eram bonitinhos. Eram histórias criadas para manter as crianças dentro das vilas e não fugirem, tá? Então a grande maioria das histórias eram histórias de terror, eram histórias de medo, para causar medo nas crianças, tá? Eram histórias que eram contadas em fogueiras ou em tavernas. Essas tavernas, pessoal, são geralmente bares ou restaurantes da Idade Média, tá? Vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos falar de Edgar Allan Poe. Esse cara aqui é o pai dos contos de terror e horror, né? Ele é considerado o pai, né? Ele tem livros muito famosos, mas os mais famosos que nós podemos citar aqui são O Gato Preto e O Corvo, né, que são muito bons, eu já li os dois, vale muito a pena. E ele marcou muito a escola gótica da literatura britânica, tá? Da literatura inglesa, podemos dizer assim. Né? Ele marcou muito essa escola, porque ele criou uma diferença, né? Ele conseguiu construir contos de terror, mas também contos de horror. Então, foi bem bacana, isso ficou muito claro, tá? Lembrando, quando a gente fala de contos de horror e terror, não é simplesmente coisa de Halloween, tem coisas a mais aí, tá bom? No tempo contemporâneo, nós temos o Stephen King, que a gente pode colocar, eu tô colocando terror, mas lembre-se que pode ser horror também, tá bom? Mas ele escreve muitas essas histórias nos dias de hoje, tá? Trabalhando de várias formas, é bem interessante, são bem legais as histórias dele. Agora a gente passa um pouquinho para a parte de mídia, né? Então vamos falar um pouquinho, esse daqui é um clássico, tá? The Addams Family. E essa foto é do seriado do filme de 1991, mas o seriado em si foi criado lá em 1964, tá? Marcou uma revirada na questão do horror, porque misturou o horror com a comédia, né? Isso daí ficou muito claro depois no século XXI, quando se criaram filmes como a série Todo Mundo em Pânico e outras afins, que misturavam os filmes de terror e horror com a comédia, tá? Em vez de causar repulsa, causava riso. Esse era o objetivo. Vamos falar um pouquinho de creepypasta também, porque creepypasta sim é uma história de terror e horror, mas do século XXI. Creepypasta, pessoal, são histórias criadas em chats na internet ou através de mensagens compartilhadas que geram uma lenda. O mais famoso ultimamente tem sido o Slenderman, né? Que foi criado numa creepypasta e, se não me engano, no 4chan, se não me engano, que é um fórum de conversa, e acabou viralizando, né? As creepypastas, geralmente, para serem consideradas creepypastas, elas têm que viralizar, tá bom? Geralmente, no computador ou no celular, você recebe isso, né? E tem muita coisa que você pode encontrar por aí, tá? Activity time! Haha! Para você, agora eu quero saber para você.
Quais são os elementos que não podem faltar numa boa história assustadora? Tá bom? É uma pergunta simples, você pode responder. Eu prefiro que você responda por áudio ou vídeo e manda pra gente. Mas se por um acaso você quiser responder escrevendo, você também pode, ok? Então, esse vídeo é mais pra gente entender um pouquinho mais sobre histórias assustadoras, que eu particularmente gosto, eu acho bem legal, ok? Thank you very much. See you there. Bye, bye.